noticiário aqui no Brasil, eu fico estressado. Porque parece que este país é um país de criminosos. É só crime. De manhã até à noite, repetido. Quer dizer, não me digam que o Brasil é só isso. Evidentemente que não. Porquê que os mídias insistem em mostrar uma imagem do Brasil que é apenas a parte negativa do Brasil? Porquê? E o pior de tudo é que nem sequer se preocupam com a sua imagem lá fora. Porque essa imagem do Brasil aqui dentro está sendo transmitida lá para fora. Hoje estamos em processo de globalização. Aqui interessa, nos nossos países. Aqui interessa essa imagem. Nos nossos países, por exemplo, até aí, por exemplo, um canal que está em Angola, que está em Moçambique, que está em Cabo Verde, a Record. O que é que a Record transmite para nós? É só violência. Até parece que é a escola do crime que estão a transportar lá para Cabo Verde, para Angola e para Moçambique. Se os próprios brasileiros não se preocupam com a sua própria imagem, quer dizer, alguma coisa não está bem. E nós sofremos as consequências disso, porque qual é o antídoto ao veneno que nos estão a meter lá, por exemplo, em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique ou outros países onde está, por exemplo, a rede Record? Nós não temos antídoto. Não temos antídoto. Porquê? Porque as televisões nacionais não têm condições. Não conseguem produzir coisas que permitam armar os seus próprios cidadãos perante essa avalanche de informações negativas e que, em vez de formar, reforma o cidadão. Portanto, esta questão por isso é que eu digo que aos meus colegas tenho dito, vamos às universidades. Porquê? Porque é nas universidades que está a elite. E a elite repercute muito mais, e se calhar com muito mais substância, aquilo que nós estamos a falar em relação à África, para ver se a gente contraria, de alguma forma, a imagem negativa que, no cotidiano, nos invade a casa e lemos nos jornais. Portanto, nós temos que ter a consciência clara e plena dessa realidade e trabalhar no sentido de ver se os mídias nacionais brasileiros unificam. Temos que desconstruir essa imagem negativa que existe em relação à África. E essa desconstrução não é só nossa, também deve pertencer aos afrodescendentes, por causa da sua autoestima. Porque, quando os jornais dizem que a África é fome, que a África é AIDS, que a África é tuberculose, que a África é conflito, os afrodescendentes vão fazer o quê? Se eu sou descendente desta desgraça, por que eu ia ser diferente? Há aí um trabalho que os próprios afrodescendentes também têm que fazer. Nós fazemos a nossa parte e demonstramos que a África, essa ideia de África que existe no Brasil, não corresponde com a África da realidade atual. E, por outro lado, é necessário que os mídias nacionais brasileiros repercutam isso. Em vez de se repercutirem sempre com os assassinatos, com as mortes, com os golpes de Estado, coisas do género, vamos ver como é que funciona a economia do Ghana, como é que funciona a economia da África do Sul, como é que funciona, sei lá, de outros tantos países que podem ser considerados, por exemplo, do desenvolvimento em África neste momento. Não vamos só pegar na desgraça, é o Sudão, é a Somália, isso existe. Mas não, a África não é isso, esse não é o espelho em que vocês devem olhar. Portanto, é preciso termos a consciência clara disso e tentarmos, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, desconstruir essa imagem pouco benéfica em relação ao nosso continente, que tem, a fim e ao cabo, consequências diretas na autoestima do afrodescendente. Quanto a outras três questões que aqui foram levantadas, a questão do processo da regionalização africana tem sido, infelizmente, lento, porque uma coisa é a vontade política dos dirigentes e outra coisa é a realidade palpável do dia a dia. Nem sempre os países têm um desenvolvimento harmonioso, todos eles. Uns se desenvolvem mais rápido que outros, em determinadas regiões. Na SADC, por exemplo, na África do Sul, é evidente que a África do Sul é uma potência regional que ainda os outros países constitutivos da SADC, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia, etc., pertencem e não atingiram. Portanto, não se pode querer fazer tudo, alinhar tudo pela mesma vitória. Porque aí, quando nivelamos por baixo, isso não é positivo. Na CEDEAO, a mesma coisa. A CEDEAO teve um país, por exemplo, como a Côte d'Ivoire, que até há pouco tempo estava com uma situação política muito complicada, e a Côte d'Ivoire significa o quê? Significa cerca de 40% do PIB
da CEDEAO. Portanto, alguns conflitos internos podem provocar, de alguma forma, atrasos aqui e acolá. E a vontade política dos dirigentes de cúpula de cada um dos nossos países, às vezes, está em descompasso com a realidade económica ela própria. Portanto, é preciso ter cuidado, a gente vai andando devagar, não podemos forçar a barra. Por exemplo, Cabo Verde tem uma moeda forte e Cabo Verde se recusa a entrar na UEMO, que acha que não deve entrar na UEMO. Mas isso não é nenhum caso que se possa dizer que seja um empecilho ao desenvolvimento do processo da CEDEAO. Por exemplo, na Europa, a Europa do euro, nem todos os países que pertencem à UE se aderiram ao euro. Não é? A Inglaterra, por exemplo, está fora, né? Por isso o euro deixa de ser uma moeda forte. Portanto, as coisas vão indo devagar e, se calhar, não tão rapidamente quanto seria desejável, mas, pronto, havemos de lá chegar, ultrapassadas as barreiras, algumas delas que parecem até agora intransponíveis no processo de desenvolvimento de cada um dos nossos países. A questão das fronteiras, vocês sabem que a questão das fronteiras africanas, elas são invioláveis desde o período da criação da OAS. A decisão foi que as fronteiras deviam permanecer exatamente aquelas que foram deixadas pelas potências coloniais, precisamente para evitar conflitos no futuro. A única situação de fronteira alterada ou a alterar proximamente foi decidida pelo próprio governo. No Sudão, por exemplo, vão-se criar dois estados, no Sudão do Norte e no Sudão do Sul, mas isso é uma decisão soberana dos próprios sudaneses. Aí já não há possibilidade, digamos assim, de acirrar conflitos. Porque em África, o que é que nós temos que verificar? É que as fronteiras físicas não correspondem com as fronteiras étnicas. Há povos o mesmo povo em vários países ao mesmo tempo. Não é? Mexer nisto tudo pode ser muito perigoso. Portanto, preferiu-se deixar que as fronteiras ficassem as mesmas, precisamente para não encontrar mais um elemento de conflito que pode ser uma caixa de Pandora. Né? Se abrir essa hipótese, a gente não sabe onde é que podemos ir parar. Quanto aos processos democráticos, esses são o que se quer, de alguma forma, impor a cada um dos nossos países é o modelo ocidental. Eu me pergunto, o modelo ocidental é um modelo que vem lá de trás, que vem da Grécia. É um processo longo, chegou até hoje. Portanto, eles levaram anos e anos, séculos, para construírem esse modelo político democrático. Agora, nós estamos a começar. Será que este modelo é universal? Aplica-se ao nosso continente? Ou haverá no nosso continente a possibilidade de se experimentar outro tipo de modelo político? É uma questão que eu pergunto. Os intelectuais africanos têm cuidado de debater essa possibilidade? Eu acho que não. Nós estamos, às vezes, até a aplicar mimeticamente aquilo que nos estão a impor. Sem crítica. Democracia no sentido só do voto. A democracia não é só isso. Implica cidadania, implica envolvimento, implica responsabilidade. Não é só chegar e pôr o voto na urna que você é um país democrático. Por mais que me digam o contrário. É evidente que é um passo, é evidente que é um avanço, mas é preciso outro tipo de avanços, sobretudo na área da educação cívica. E isso não tem acontecido. A formação cívica dos nossos cidadãos em cada um dos nossos países. O que é que cada cidadão quer e o que é que cada cidadão pode fazer no processo da democratização da sua própria sociedade. O que é que ele faz, efetivamente? O que é que os quadros formados aqui fora aprendem e são capazes de levar para lá e passível de ser utilizado como elemento de enriquecimento político das nossas sociedades? Porque a maior parte das vezes o que é que eu verifico
é que os diplomas que os nossos quadros obtêm é um fim, não é um meio. Pelo menos é em relação ao cabo. As pessoas querem um diploma como promoção social e ascensão na escala da sociedade. Depois de terem um diploma, eles não estudam mais. Portanto, acabam se cristalizando. 2 anos, 3 anos depois, é melhor vocês voltarem para a escola outra vez. O diploma não é um fim, é um meio. E, portanto, vocês estão condenados a estudarem até a morte. Senão, serão ultrapassados. Não pensem que, obtendo essa enxada, vocês já conseguiram um Munster na vossa vida. Nada disso. Essa enxada pode se transformar numa máquina ceifadeira. Na condição de vocês continuarem trabalhando, estudando, avançando. O que é que acontece nos nossos países? Muitos dos nossos quadros vão para lá, têm um curso, sentam-se na secretária, trabalham. Não estudam bem. O que é que acontece? O mais jovem que chegou, com capacitação mais recente, com conhecimentos mais recentes, está melhor preparado que ele que já adquiriu, entretanto, alguma experiência administrativa no local onde ele está a trabalhar. E depois fazem conflitos de geração. Quando, na verdade, não é nenhum conflito de geração. Mas esse jovem que foi e que está melhor capacitado, porque isto aqui é uma bola de neve, né? Chega lá, age da mesma forma, né? Chega lá, como ele também não vai estudar mais, embora esteja melhor formado que o seu antecessor que chegou antes 5 anos antes dele, ele chega lá, entra no mesmo ramo. Faz a mesma coisa. Portanto, vocês têm que mudar essa mentalidade de que o diploma é um fim. Não é? Vocês estão, quando vocês obtêm, eu sei, quando dei na faculdade, me disseram, sempre assim é, que a formação que eu estava a obter era o diploma para eu continuar a aprender. Tenho 60 anos de idade, formei-me há quase 30, não é? Ou mais, 30 e tal anos, e eu nunca deixei de estudar. Se eu deixasse de estudar, eu não teria publicado os livros que eu já publiquei. Se eu deixasse de trabalhar, eu não teria conseguido aquilo que eu consegui. Portanto, não parem o tempo. Não cristalizem. Formem-se, mas continuem estudando. Façam pós-graduação, façam mestrado, façam doutorado, façam pós-doutorado, façam pós-doutorado, sempre que as oportunidades se verificarem. E continuem trabalhando na vossa vida, no vosso cotidiano, no vosso dia a dia. Se estão pensando que o diploma é um fim, é melhor continuarem aqui. Não é. É o meio para atingir um fim. Portanto, a questão do processo da democracia, pronto, a gente está aplicando aquilo que nos estão impingindo. Mas eu me pergunto se o intelectual africano está imaginando, está refletindo, está pensando se a África não poderia ter um outro modelo político em função da sua história, da sua realidade cultural, política e etc. Mas isso é só um deixa, não é? Porque nós, como dizia Cabral, temos que começar a pensar com a nossa própria cabeça. E nós nem sempre pensamos com a nossa própria cabeça, nós às vezes pensamos com a cabeça dos outros. Porquê? Porque é fácil copiar. Copiar é fácil. Mas às vezes nem tão fácil assim, porque há pessoas que nem copiar sabem. Às vezes até copiam mal. Mas agora, fazer pelo nosso próprio esforço, que exige trabalho, que exige dedicação, que exige suor, que exige queimar pestana, aí outro galho canta. E nós temos que ter hábitos de trabalho, de pesquisa, de investigação. Investigação e extensão, não é só investigar para ficar aqui, mas extensão, escrever, publicar, divulgar, para que as pessoas possam também conhecer as vossas ideias, os vossos princípios em relação às questões nacionais de fundo, não é? Portanto, nós temos que ser mais trabalhadores, temos que nos envolvermos mais no processo de desenvolvimento do nosso país com trabalho, com dedicação, com vontade, com querer. Não é ficar à distância, porque isso não dá muitos